Convidamos a todos a abrir as suas Bíblias, Gênesis capítulo 21. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Hoje, Dia das Mães, mais uma vez felicitamos as nossas mamães, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês, é uma alegria. E o texto de hoje vai nos falar sobre uma mãe que recebeu a promessa do Senhor, que recebeu o cuidado do Senhor. O tema título desta mensagem é Deus de aliança, Deus de promessas. Gênesis capítulo 21, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Oremos. Santo eterno Senhor nosso Deus, nós clamamos a sua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, compreender uma porção mais da sua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu possa, Senhor, falar daquilo que é do Senhor, ó Deus, e não daquilo que é somente do meu coração, mas de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus nós oramos, amém. Queridos, como eu disse, hoje Dia das Mães, fui dar uma olhada, porque hoje é celebrado o Dia das Mães, então descobri que lá na Grécia Antiga, na mitologia, já havia uma tentativa de Dia das Mães. Era um dia que era festejado a honra a Réia, que era mãe dos deuses. Depois, lá em 1858, nos Estados Unidos, criaram o Mother's Day Works Clubs, com o objetivo de cuidar de famílias, de crianças que trabalhavam, que eram trabalhadoras. E lá em 1914, então também foi novamente aprovada no Congresso dos Estados Unidos, este dia, e aí desde então tornou-se uma data comercial, que então é celebrado até os dias de hoje. E é interessante porque para muitos é uma data celebrada somente como comércio, mas nós cristãos podemos ver que Deus sempre ouviu a oração das nossas mães. Hoje pela manhã, o Dr. Rogério falou um pouco sobre isso. Ontem, para as mães que puderam estar conosco aqui, também ouviram e puderam provar um pouco mais da importância da oração da mãe pelos seus filhos. E aqui nós vemos uma mãe que foi agraciada, uma mãe que no tempo oportuno, que no tempo de Deus, chegou a promessa. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus havia aparecido para Abraão e chamou ele para ser aquele que ele faria o povo. Ele faria então a partir de Abraão uma grande descendência. Então Abraão, pela fé, junta seus bens, junta sua família, mais alguns agregados, e parte para o que seria a terra prometida. E também no meio disso tudo, Deus promete que ele seria pai de multidão, que a sua descendência seria incontável. Certa feita, dois anjos chegam até a tenda de Abraão e então avisam que na próxima passada deles por ali, Sara teria no colo um bebê, ela estaria amamentando. E aí então, naquele fatídico dia, Sara estava ouvindo, não era atrás da parede, era atrás da tenda, da cortina ou da lona, ela estava ouvindo a conversa, então ela riu. Mas ela riu com aquele certo tom de deboche, falou: mas eu já estou avançada nos meus dias, minhas regras não funcionam mais, Abraão também já está cansado, também não é mais assim. E aí então, o anjo questiona por que ela fez aquilo, e aí então, em data oportuna, chega a promessa do Senhor. Aquela que estava duvidando de Deus, do poder de Deus, no texto que nós lemos, agora estava se alegrando pela promessa cumprida pelo Senhor, pelo tempo de Deus que chegou. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso, porque esse texto nos convida a perceber em primeiro lugar a promessa de Deus. O versículo
nos diz que o Senhor visitou a Sara como lhe dissera. Se ele dissera, porque ele prometeu alguma coisa, ele havia prometido. Então, no tempo oportuno, tudo acontece. A descendência de Abraão seria incontável, seria como as estrelas no céu, como a areia do mar. E então, o que nos chama a atenção nesse texto é que Deus cumpre a sua promessa. No tempo dele, do jeito dele, quando ele quer, da maneira que ele quer, ele cumpre. Números capítulo 23, versículo 19 nos diz: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Queridos, a palavra vem de encontro ao nosso coração, e o nosso Deus, ele é bom para cumprir promessa. Já nós humanos, não muito. Eu já quebrei muitas já, principalmente aquela da segunda-feira. Não tem aquela da segunda-feira? Hoje, dia das mães, comemos bem, né? Vem aquela sobremesa farta, todo mundo feliz. Não, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu começo a academia, amanhã eu prometo para mim, agora vai. E quantas vezes nós falhamos? Promessas simples como essa, e também muitas promessas grandes, importantes, que algumas vezes nós não conseguimos cumprir, mas o nosso Deus é diferente. A palavra diz que ele não é homem para mentir. Desde o momento da queda, o Senhor está provendo uma saída para o homem. Desde o momento do jardim do Éden, onde deliberadamente Adão e Eva escolheram desobedecer, recebendo como recompensa a morte, porque assim foi: se me obedecer vida, desobedecer morte. O Senhor já promete a restauração, o Senhor já promete o renovo, o cuidado. Gênesis 3,15 é conhecido no meio dos teólogos como o proto-evangelho, a promessa da salvação, que assim acontece na plenitude dos tempos. Jesus chega no tempo perfeito. E perceba, queridos, que quando Jesus chega, não é o auge de Israel. Israel não está por cima da carne seca, Israel não está soberano sobre os outros países, pelo contrário, ele está subjugado pelo Império Romano, mas ainda assim, estava tudo dentro do tempo de Deus, da maneira de Deus trabalhar, porque havia muitas estradas já construídas, já havia uma urbanização, o povo já estava ali sendo ensinado muitas coisas pela cultura greco-romana. Então Jesus chega, e depois todos esses facilitadores ajudaram para que o Evangelho expandisse até os confins da terra. Percebam, queridos, que todo o tempo Deus está à frente do que nós estamos vendo, do que nós estamos pensando, do que nós estamos pedindo, do que nós estamos querendo. O Senhor é o Deus da história. E esperar e confiar no Senhor não é uma tarefa fácil. É algo muito difícil esperar o tempo do Senhor. Quando nós não temos o controle da situação, geralmente chega a ansiedade. Quando nós não temos a plena certeza do que está por vir, do que está acontecendo, chega a preocupação, chega o medo, o temor. Queridos, e o Senhor, Ele promete e Ele cumpre. A salvação no tempo oportuno assim chegou, a graça nos é alcançada, Jesus vem, morre, ressuscita, para que nós pudéssemos ter vida com Deus. E percebam, queridos, que Deus nos conhece de uma maneira tão profunda, da mesma maneira como Ele conhecia Abraão. Ele prometeu para Abraão, e Abraão não confiou na sua promessa. Sara não confiou na sua promessa. Ainda que viesse uma segunda vez, aqui os anjos falassem: olha, você engravidará, ela duvida mais uma vez. E durante a história nós vemos eles duvidando, porque ela percebe que está velha. Ele percebe que está velho, ele percebe que já não está nas suas plenas, no seu pleno vigor, e então eles decidem ajudar a Deus, a conseguir um subterfúgio, para que então assim, se eu fizer alguma coisa, Deus vai fazer a parte dele. E o que nós vemos é Deus o tempo todo, Ele à frente, Ele fazendo e Ele executando, mas no tempo que é do Senhor. E então isso trouxe grande prejuízo, grande tragédia para a família de Abraão, para a Sara, que teve aquela grande ideia, depois daquela mocama que teve a luz, deu a luz a Ismael, começou a subjugar a sua patroa. A boa ideia que ela teve de ajudar a Deus, trouxe grande prejuízo para ela e para a família. Quantos prejuízos nós já acabamos colhendo, por não conseguir esperar o tempo de Deus,
por não conseguir esperar o tempo da promessa do Senhor, para não esperar o tempo perfeito do Senhor para nós. Algumas atitudes de Abraão nos mostram que nós somos iguais a ele. E a Bíblia não esconde o defeito, não esconde os erros de nenhum dos seus, porque nós somos iguais a todos eles, ou quase igual a todos eles. E isso nos mostra que eles eram humanos, e que o Senhor os amava, que eles eram falhos, o Senhor os amava, da mesma maneira que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e o Senhor nos ama com a mesma intensidade, e nos chama com o mesmo propósito de depender dEle. O tempo do Senhor. Versículo 2 nos diz: Sara concebeu e deu à luz a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. No tempo determinado, queridos, guarda isso no seu coração. No tempo determinado. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não é na nossa condição, é no tempo do Senhor. E isso deveria trazer acalanto ao nosso coração. Isso deveria trazer e aumentar a esperança, revigorar, que eu dependo de um Deus que no tempo dele tudo fará, tudo cumprirá. Mas algumas vezes isso traz dificuldade. E em vez de eu depender e de eu confiar, eu duvido mais ainda. Eu não consigo perceber a mão de Deus agindo no meu tempo, então eu duvido até mesmo que Deus está cuidando, que Deus me ama, que Deus está me amparando. Mas, queridos, vejam que em momento algum essa família foi abandonada pelo seu Deus. O tempo todo Deus estava cuidando, guiando, chamando a atenção, da mesma maneira que Deus faz com a nossa família, que Deus faz conosco. Cipriano, falando sobre a esperança pelo futuro, disse: o encorajamento de sua palavra preditiva instrui, ensina, prepara e fortalece o povo e a sua igreja para suportar as adversidades vindouras. A palavra do Senhor nos encoraja a depositar a nossa esperança, o nosso futuro no Senhor, a esperar o tempo oportuno do nosso Deus, a confiar nesse Deus de aliança, desse Deus de promessa, que no tempo dele faz todas as coisas perfeitas, da maneira perfeita, e que algumas vezes nós não conseguimos perceber, mas que nós somos constrangidos pela palavra, que há esperança. O tempo de Deus é o tempo perfeito, a maneira como o Senhor trabalha é a maneira perfeita. Quando o Senhor promete, Ele cumpre, quando Ele fala, acontece. Somos convidados a perceber a promessa de Deus, e em segundo lugar nesse texto, a também cumprir a lei do Senhor, obedecer ao Senhor. O versículo 4 nos diz: Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Aquela família estava alegre, porque chegou a esperança, porque agora então eles puderam perceber e ver o agir de Deus. Agora a esperança do pai de multidão realmente fazia sentido. Agora a descendência incontável estava fazendo sentido. Então ele obedece ao Senhor, ele faz a circuncisão no 8º dia, como o Senhor ensinou, como o Senhor pediu, e isso apontando a aliança feita entre Deus e a humanidade. Circuncisão ao 8º dia. Todo bom judeu, todo o povo de Deus, todo homem que nascesse ao 8º dia era circuncidado em sinal de aliança com Deus. E Abraão reconhece que veio do Senhor, que o filho é do Senhor, que a aliança é do Senhor, que a sua família é do Senhor. Então ele circuncida o menino ao 8º dia, como assim deveria ser. Queridos, hoje a nova circuncisão é o batismo. Alguns domingos atrás nós pudemos aqui participar do batismo da Olívia, e nós lembramos disso, que a Olívia, mesmo sendo menina, ela é também do Senhor, que agora a nova circuncisão pelo batismo é aplicado tanto a meninos quanto a meninas, e então demonstrando de maneira visível que nós todos somos povo de Deus. E a palavra diz que todo aquele que crer e ser batizado é do Senhor, pertence à aliança, não mais sofrerá condenação, mas esse então receberá a absolvição pelo sangue de Jesus. Percebam, queridos, que o momento que Abraão viveu e passou é o mesmo tempo que nós vivemos hoje. Os temores, as adversidades, as preocupações, os medos, é o mesmo que Abraão passou, e a promessa é a mesma que o Senhor fez para Abraão.
A aliança é a mesma que o Senhor fez com Abraão. Nós estamos debaixo da mesma aliança do Senhor, e nos cabe ser tementes a Deus, assim como Abraão foi, buscar a vontade do Senhor. Nós somos convidados a perceber que nós também somos povo escolhido de Deus. Quando Deus chama Abraão, Ele chama para formar um povo só dele, para chamar uma nação, que ele colocaria numa terra prometida, e que o próprio Abraão não conseguiu ver pelos seus olhos terrenos, mas pela fé, depois de uma longa caminhada, depois de ser cuidado por Deus, depois de ser confrontado pelo Senhor, depois de ter o seu caráter tratado pelo Senhor, ele conseguiu perceber que ele era do Senhor, que a sua família era do Senhor, e que assim ele precisaria depender do Senhor, da mesma maneira que nós hoje também somos convidados a depender com a mesma intensidade, a lembrar da aliança que o Senhor fez conosco por meio do sangue de Jesus derramado, e que quando nós batizamos os nossos filhos, nós declaramos que eles também são do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa família, nós vemos as nossas dificuldades e adversidades, nós somos convidados a perceber que o tempo é do Senhor, que a vontade é do Senhor. A lei, ela nos dá alguns parâmetros, para nós percebermos o quanto nós precisamos de Deus. Nós temos a lei no Brasil, muito quebrada, é muito verdade, mas a lei serve para nos instruir, para colocar parâmetros, para que todo mundo caminhe para o mesmo lado. Da mesma maneira que Deus nos dá a lei, Deus instrui algumas coisas para que nós também caminhamos olhando, dependendo, olhando e somente para Ele. E com a esperança e com a certeza que a nossa família também é do Senhor. A lei e a graça, elas caminham em paralelo. E Jesus não veio anular a lei. Pelo contrário, Ele veio para cumprir a lei, na sua plenitude, porque nós não conseguimos. E Ele então consegue. E ao mesmo tempo que Ele cumpre a lei, Ele também nos entrega a graça, que vem nos mostrar o amor de Deus através do sacrifício que o Filho faz. Percebam, queridos, que Abraão estava provando com intensidade já do Senhor, estava sendo confrontado pelo Senhor, estava sendo chamado a atenção que ele deveria esperar pelo Senhor, que a salvação é dele, se o Senhor promete, Ele cumpre. E é um chamado que nós também ouvimos nesse texto, é aplicado a nós, a esperar o tempo do Senhor, a perceber que a nossa família também é do Senhor, que os nossos filhos são do Senhor. As nossas mães hoje têm um dia especial, mas durante todo o ano as nossas mães são convidadas a lembrar que os filhos são do Senhor, que todo sofrimento, toda lágrima, toda angústia não é em vão, que o Senhor está cuidando das mães, está cuidando dos filhos. Pela manhã o nosso presbítero nos lembrou, até brincou sobre isso, que Deus escuta mais a oração da mãe. Quantos testemunhos nós ouvimos das mães intercedendo pelos seus filhos? É um tempo de renovo na esperança, da promessa que é do Senhor, da graça que é do Senhor. A nossa confissão de fé, no capítulo 18, da certeza da graça e salvação, nos lembra: essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças que são feitas por essas promessas. No testemunho do Espírito de adoção, testifica que com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito, que é o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. E esse Espírito que nós lemos aqui é com letra maiúscula, porque é pelo Espírito do Senhor. Nós somos chamados para ser do Senhor, nós somos chamados para ser povo de Deus, nós somos chamados para depender das promessas, para depender do tempo de Deus, para confiar na aliança que o Senhor fez. E durante a história o homem quebrou muitas delas que foram feitas com o Senhor, e então Jesus chega para que o seu sangue seja a última aliança necessária, uma aliança inquebrável, para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, para que nós pudéssemos ter a certeza da aliança de Deus, para que nós pudéssemos ter certeza das promessas de Deus, e fortalecer a nossa fé, e fortalecer a viva esperança da graça que nos é alcançada pelo sacrifício de Cristo, mesma graça que é alcançada a cada um da nossa família, aos nossos descendentes, aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Nós somos convidados a perceber a promessa de Deus, a cumprir a lei do Senhor e obedecê-la,
E em terceiro lugar, aproveitar a bênção do Senhor. No versículo 6 nos diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aproveitar da bênção de Deus. A mesma mãe que orou duvidando, ou melhor, que ouviu e duvidou, que deu um sorriso de um certo deboche ao perceber a sua condição física e duvidar do poder de Deus, ou da promessa de Deus, ou da aliança de Deus, agora estava dependendo, estava reconhecendo que é o tempo de Deus, que é o cuidado de Deus, que não depende de nós, mas depende do Senhor. Isaac foi um presente de Deus para Sara, os filhos são presentes de Deus para as famílias, para as mães, para os pais, e não somente isso, mas nós recebemos um presente que é a salvação, quando o próprio Pai envia o seu Filho para nos salvar, e então nós somos escolhidos pela graça, então nós recebemos esse dom de Deus, esse presente de Deus, que é pertencer à família da fé, que é pertencer ao Senhor. Percebam, queridos, que em todo momento nós somos presenteados pelo nosso Deus, e algumas vezes nós não conseguimos ver Deus agindo, Deus cuidando, Deus intervindo na nossa história. Nós estamos olhando as coisas grandes, aquilo que nós percebemos como grandes feitos, como grandes milagres, e algumas vezes não conseguimos perceber os pequenos cuidados de Deus, os pequenos mimos de Deus, os pequenos amparos de Deus, que para Deus não tem tamanho. Para Ele não existe uma bençãozinha, uma bençãozona, todas são bênção, tudo é graça do Senhor. Nós somos convidados a perceber que o milagre é de Deus, que tudo estava desfavorável, mas o Senhor tornou favorável. Havia uma mulher que era considerada estéril, e ela foi tornada fértil. Havia uma mulher que era humilhada, que sofria, mas que foi cuidada pelo Senhor, e no tempo oportuno, então a sua bênção chega. Queridos, quantas vezes deixamos de olhar para o Senhor? Quantas vezes não conseguimos perceber o cuidado do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre as nossas dificuldades? Quantas vezes nós só olhamos para a mecânica física daquilo que pode ou não acontecer? Quantas vezes nós olhamos para a relação de proporção, de quantas chances em milhões alguma coisa pode ser feita por nós ou por nossa casa, e não conseguimos depender do tempo de Deus, da promessa de Deus, do cuidado do Senhor. O presente de Deus vem no momento certo. A restauração do Senhor sobre as nossas vidas nos é oferecida a partir da cruz de Jesus. E a cruz nos ensina a esperar o tempo certo. Eu fico imaginando o tempo que Jesus começa a chamar os seus discípulos, sabendo que depois de 3 anos, ele sofreria a maior agonia que alguém pode suportar. E isso demonstra quando ele chega lá no Getsêmani, quando ele chama alguns discípulos para orar. Isso demonstra que o humano, ele sofre, ele chora, até tenta escapar do cálice, da dificuldade, mas ele suporta todas as coisas, porque Jesus venceu todas as coisas na cruz. A aliança, ela é uma promessa. A aliança é algo feito que não pode se quebrar. Quando nós vamos num casamento, nós vemos o noivo colocando uma aliança no dedo da noiva, se comprometendo até a morte, que cuidará da sua esposa, que cuidará da sua família, assim como a esposa também o faz. E nós somos lembrados que nós somos a noiva de Cristo, e Ele quem fez a aliança, e que nós somos convidados a depender dessa aliança. O versículo 7, Sara fala assim: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria? E a resposta é uma só: Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E todas elas se cumpriram em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Vivemos de glória em glória, vivemos pela vida e morte de ressurreição de Jesus. Percebam, queridos, que quando Jesus sai da equação, chega o temor, chega o medo, chega o desânimo. Mas quando Cristo é o centro das nossas vidas, quando nós lembramos que Jesus é a aliança, quando nós lembramos que Jesus foi prometido lá no Gênesis, lá no dia da queda, nós somos confrontados e lembrados que é o tempo do Senhor, que a promessa é do Senhor, que a aliança é feita pelo Senhor. Há mais uma promessa, que Jesus em breve voltará. Nós não sabemos esse dia, mas nós sabemos que se cumprirá também. Nós somos convidados a depositar a nossa ansiedade, o nosso temor, o nosso medo. Nós estamos aqui intercedendo pelas nossas famílias, nós somos convidados a colocar a nossa família realmente aos pés da cruz. Quantas vezes nós colocamos aos pés da cruz, mas não solta, fica ali lutando contra, esperando, tentando fazer alguma coisa, tentando dar aquela ajudinha ao Senhor, sendo que o convite da cruz é confiar todas as coisas, é esperar o tempo do Senhor, a partir de Jesus, não a partir da nossa força, não a partir da nossa capacidade, não a partir da lei da física, da química, qual seja ela, mas depender da promessa do Senhor. Há uma frase de João Calvino que diz: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se Ele tiver prometido. Inquestionavelmente o Senhor fará. O convite é nós dependermos do Senhor, dependermos totalmente do Senhor, não somente falar que nós dependemos, mas dependermos de Jesus, com Jesus ao centro, depositando aos pés da cruz todo o nosso anseio, o nosso sofrimento, as nossas dores, chorar no secreto, como a Bíblia nos ensina, falar com Deus, encontrar com Deus no secreto, fecha a porta do quarto, confia todas as aflições, chora na presença do Senhor, buscar mais conhecimento de Deus, buscar mais tempo do Senhor, mais qualidade com o Senhor, relacionamento com Deus. Queridos, quando nós estamos buscando no Senhor, nós ouvimos mais do Senhor, nós conseguimos confiar mais no Senhor, mas o nosso pecado tende a nos afastar. A dúvida traz a desesperança, e a desesperança faz com que a gente não busque o Senhor em espírito e em verdade. Nós somos convidados a lembrar que o nosso Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa. Tem uma música que nós cantamos, que diz: Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós lemos na palavra do Senhor, nós cantamos essa música, nós já ouvimos e vimos tantos testemunhos. O que nos cabe é esperar o tempo de Deus, confiar na aliança, no Deus de aliança, no Deus de promessa, e que Deus nos abençoe. Ouçamos mais uma vez o nosso coral.